Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos os homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossas mentes e em nossos corações para que possamos compreender o significado do texto que nós acabamos de ler. Te pedimos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Umuntu, Nagumuntu, Nagabantu. Eu não estou falando em armênio. Esta frase é um provérbio que nos idiomas africanos, Xhosa e Zulu, significa uma pessoa só é uma pessoa por meio de outras pessoas. Ou seja, eu sou apenas porque você é. Esse é um ditado que expressa uma verdade profunda. Você só é a pessoa que você é
porque outras pessoas na sua vida colaboraram para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Nós temos, às vezes, a ilusão de que nós somos quem somos graças ao nosso ego. Mas isso é uma ilusão. E esse ditado africano traz essa verdade à nossa lembrança. Você só é quem você é hoje porque você tem uma história de vida em que outras pessoas foram grandes atores e personagens. E você é a pessoa que você é hoje porque outras pessoas significativas para você interagiram com você ao longo da sua história e ajudaram você a ser quem você é hoje. Então, você é hoje porque os seus pais contribuíram para você ser quem você é. Você teve amigos, você teve professores, você teve colegas, vizinhos, pessoas que talvez você nem se lembre do nome delas, mas foi graças a todas estas pessoas que hoje você é quem você de fato é. E esse ditado expressa o conceito africano de Ubuntu, denota a importância da conexão entre as pessoas e da vida em comunidade. O arcebispo Desmond Tutu, em seu livro No Future Without Forgiveness, Sem perdão não há futuro, escreveu: quando queremos elogiar alguém, falamos yu u nobuntu, que significa: ei, essa pessoa tem Ubuntu. Isso significa ser alguém generoso, hospitaleiro, amigável, atencioso e compreensivo. Em seu livro Ubuntu Todos os Dias, Eu Sou Porque Nós Somos, a autora Mundi Ngomane, neta de Desmond Tutu, escreve sobre esta pequena palavra sul-africana. Originária de uma filosofia sul-africana, ela, ou seja, a palavra Ubuntu, abrange todas as nossas aspirações sobre como viver bem em união. Sentimos Ubuntu quando nos conectamos a outras pessoas e compartilhamos certo senso de benevolência. Quando ouvimos com atenção e experimentamos um vínculo emocional. Quando tratamos a nós mesmos e aos outros com a dignidade merecida. Isso é Ubuntu. E mais adiante a escritora diz: Ubuntu diz respeito a estender a mão aos nossos semelhantes e assim encontrar o conforto, a satisfação e a sensação de pertencimento que desejamos. Ubuntu nos diz que os indivíduos não são nada sem outros seres humanos. Ele abrange todos, independentemente de raça, etnia ou credo. Ele abraça as nossas diferenças e as celebra. Esta filosofia está contida, inclusive, na palavra com que os sul-africanos se saúdam, Savubona, que significa eu vejo você. Ubuntu, portanto, implica eu reconhecer em meu semelhante a sua humanidade, o seu valor,
a sua dignidade, independentemente de quem ele seja. Esta ideia tem um paralelo na cultura ocidental com os termos empatia, compaixão, fraternidade, solidariedade, gentileza, respeito, amor. Trata-se da base do processo civilizatório da humanidade. A compreensão de que nós estamos inevitavelmente ligados uns aos outros, conectados uns com os outros e com a natureza, incluindo os animais, os vegetais, os minerais. Essa compreensão é a única maneira pela qual nós podemos continuar sobrevivendo como humanidade nesse planeta que nos abriga. Na atualidade, vivemos uma cultura que dificulta cada vez mais esta percepção. Nós não conseguimos nos enxergar mais uns nos outros. Não conseguimos mais perceber a nossa dependência da chamada Mãe Terra e da Mãe Natureza. Até nossa teologia nos distanciou de Deus. Porque na nossa teologia ocidental, cada vez mais nós valorizamos a transcendência de Deus e nos esquecemos da imanência de Deus. Falando numa linguagem mais acessível, nós cremos num Deus que está acima de todas as coisas, e isso está certo. Mas nós nos esquecemos de que este mesmo Deus, que está acima de todas as coisas, também está em todas as coisas. Deus está presente nas estrelas, Deus está presente na terra, Deus está presente nos mares, Deus está presente no ar, nas árvores, nas florestas. Deus está presente até mesmo no grão de arroz que você come. Deus está presente em toda a criação, porque Ele é o fundamento da própria vida. Deus está presente até mesmo numa pedrinha, num cascalho, que você pode jogar ao mar para se divertir e ver como essa pedrinha forma pequenas ondas. Deus está presente até mesmo nesse pedacinho de terra, de pedra, de cascalho que você atirou ao mar. O materialismo, a competitividade, o individualismo estão nos alienando, não apenas de Deus, estão nos alienando da nossa própria essência, porque Deus está presente na nossa essência. E quando nós nos alienamos de Deus, nós nos alienamos de quem nós somos de fato, nós nos alienamos da nossa própria individualidade. E essa cisão, esse distanciamento cada vez mais intenso entre as pessoas está levando à nossa destruição. Isso tem o mesmo efeito de uma bomba nuclear. Por que a bomba nuclear, a bomba atômica, são tão destrutivas? Porque elas provocam a cisão entre partículas que estavam unidas. E essa cisão de partículas que estavam conectadas leva a uma destruição em massa. E a nossa cultura individualista, materialista, que foca somente no lucro imediato, no prazer
efêmero, essa mesma cultura tem um efeito devastador, assim como as bombas atômicas, porque elas provocam a cisão entre seres humanos que deveriam estar ligados uns aos outros. As guerras sangrentas, a violência, a degradação da natureza provocada pelas ações criminosas do ser humano, pela sua ganância, as políticas que estimulam a exclusão social, as queimadas que nós estamos presenciando e que tornam o ar insuportável para ser inalado. Toda essa destruição é uma evidência da nossa crescente falta de conectividade, da nossa falta de Ubuntu. A Bíblia, a palavra de Deus, em seu último livro, o livro que conclui a revelação de Deus, o livro de Apocalipse, nos traz, numa linguagem religiosa, espiritual, poética, o retrato de um universo em processo de agonia. O autor do livro de Apocalipse, inspirado pela sabedoria de Deus, conseguiu projetar a sua visão para o futuro e descrever as ações maléficas, destruidoras que o ser humano, em sua ganância, provoca sobre a natureza que lhe acolhe e sobre o universo que o abriga. O texto de Apocalipse expressa o grito de socorro da natureza e os gemidos do universo ante a ação predatória e violenta do ser humano. O que o autor do Apocalipse quer nos ensinar? Quer nos revelar? A partir da leitura deste texto do livro de Apocalipse, nós aprendemos 3 importantes lições sobre a nossa existência. E a primeira delas é a necessidade de nós pararmos, de nós silenciarmos a nossa mente e refletirmos. O capítulo 8 de Apocalipse começa com uma cena em que existe um silêncio de meia hora no céu. Isso é quase algo impossível de acontecer nos dias de hoje, porque nós somos barulhentos. Nós somos barulhentos por natureza. A gente mal consegue dormir, porque sempre tem o barulho dos carros e das motos, às vezes forçando a barra para ninguém conseguir dormir mesmo. Ou é barulho de construção. O mundo está barulhento. E a nossa atenção fica quase o tempo todo voltada para os sons da vida exterior e mal nós conseguimos refletir. Mas existe um tipo de barulho que é pior que os sons do meio ambiente. São as vozes interiores, aquelas vozes da nossa mente que muitas vezes não conseguem ser silenciadas. Vozes que fazem parte do nosso diálogo interno ininterrupto e que tiram a nossa tranquilidade interior. Vozes que produzem em nós estados de ansiedade, ou estados depressivos, ou até, às vezes, estados maníacos, psicóticos, que nos tiram o foco da realidade. Mas, inconscientemente, muitas vezes somos nós mesmos que ativamos esse barulho
não só externo, mas principalmente interno, e que tira o nosso foco daquilo que é realmente essencial na vida. E o Apocalipse, no capítulo 8, traz essa cena de silêncio, que é, na verdade, um chamado profético para que a humanidade pare um pouco, silencie as vozes e preste atenção naquilo que está acontecendo na nossa frente. Eu gosto de barulho, um pouquinho eu gosto. Não gosto de um silêncio absoluto. O livro de Eclesiastes diz que tem tempo para tudo na vida. Tem tempo para dançar, tem tempo para descansar, tem tempo para barulho, mas tem tempo também para refletir e ficar quieto. E se nós não paramos e silenciamos, nós não conseguimos escutar aquilo que Deus está nos dizendo. Porque Deus não vai falar com você através de um alto-falante. Deus não vai gritar para você ouvir. Porque a voz de Deus é uma voz muito suave, é muito delicada. E Ele vai falar no fundo do seu coração, numa voz quase silenciosa. E se você não para e silencia, se você não se acalma e se aquieta, você não vai escutar Deus falando na sua vida. Você não conseguirá meditar e refletir na palavra de Deus se você não ficar quieto um pouco e prestar atenção e colocar a sua mente e o seu coração em cima daquilo que você está lendo. E a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos exorta a dedicarmos uma parte importante do nosso dia a dia na meditação das Escrituras. Se o ser humano reservasse uma parte do seu cotidiano para refletir sobre o que Deus está falando para o seu coração através da leitura atenta da palavra de Deus, eu creio que nós estaríamos num mundo muito mais justo, acolhedor. Num mundo em que as pessoas, inclusive, poderiam desfrutar muito mais e trabalhar muito menos. Porque nós trabalhamos demais também. E aquilo que nós ganhamos, muitas vezes, não é o suficiente para pagarmos as nossas despesas, porque as nossas vozes interiores também nos colocam num estado de apreensão que a gente acaba comprando, muitas vezes, coisas completamente desnecessárias. E a Bíblia, então, começa esse capítulo 8 de Apocalipse, que antecede o juízo de Deus, dizendo: gente, para de falar, para de gritar, para de perder tempo, para de se agitar, fiquem em silêncio e escutem o que Deus está mostrando para vocês. E hoje, em 2024, nós temos, por cima, assim, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós temos um conflito que pode se tornar uma guerra mundial entre Israel e Líbano, com a morte de milhares de palestinos. E aqui eu não estou tomando lado nenhum. O problema não é só de Israel, ou só da Palestina, ou só do mundo árabe. O problema é do ser humano mesmo.
Nós estamos com um altíssimo nível de desemprego mundial, com uma exclusão social terrível. E nós continuamos vivendo como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Então, o livro de Apocalipse nos chama a atenção. E é como quando Deus, no Salmo 46, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem seus corações, tranquilizem-se, mas prestem atenção para o que está acontecendo bem na frente de cada um de vocês. A segunda lição que nós aprendemos deste texto do livro de Apocalipse é que nós estamos colhendo os resultados daquilo que nós plantamos na natureza. O que mais se noticia nas últimas semanas são as queimadas. Meu filho mora em São Carlos. São Carlos é uma das cidades mais afetadas pelas queimadas. Queimadas que são produzidas por causa do aquecimento, da falta de chuva, mas algumas vezes por ações criminosas humanas. Meu filho disse que outro dia estava cheio de fuligem em casa, na casa onde ele mora. O nosso ar está totalmente insalubre. E existem vários e vários artigos médicos sendo publicados sobre saúde planetária, sobre o impacto da degradação da natureza na saúde do ser humano. Muitos não sabem, mas só a poluição já é capaz de aumentar a sua pressão arterial, de provocar infarto e de provocar derrame. Só a poluição. Você pode ter uma alimentação perfeita, só a poluição já é capaz de matar você. Nós assistimos a um mundo em que, se nada for feito de diferente, de acordo com a projeção da Unesco, em 2050, este planeta será praticamente inabitável. Nós não estamos falando daqui a 1000 anos. A Unesco diz que se nada for mudado hoje, daqui a 30 anos, menos de 30 anos, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo vão ficar sem água potável. Isso compromete até mesmo o fornecimento de energia elétrica, compromete o saneamento básico, fará com que explodam epidemias. A gente mal deu conta de uma epidemia de Covid, de uma pandemia de Covid. Morreram milhares de pessoas no mundo. Mal e mal a gente conseguiu dar conta da dengue. Gente, isso não é nada perto das projeções que os cientistas estão fazendo para daqui a algumas poucas décadas, geração dos nossos filhos e netos. Tudo isso que está descrito no livro de Apocalipse, que parecia fantasia para as gerações anteriores, hoje não é mais fantasia. Hoje, os próprios cientistas estão dizendo que o que vai acontecer é exatamente isso que está descrito aqui. Só que com um detalhe, quem escreveu isso aqui, escreveu há 2000 anos. Esse é o único detalhe. Mas, hoje, diversas instituições muito sérias estão dizendo: se o mundo não mudar a sua forma de trabalhar a economia, de trabalhar a natureza, daqui a 3 gerações, 2 gerações,
uma boa parte do planeta será simplesmente inabitável. O físico e escritor Fritjof Capra afirmou que nas próximas décadas a sobrevivência da humanidade dependerá da nossa alfabetização ecológica, da habilidade de entender os princípios básicos da ecologia e viver de acordo com eles. O aquecimento global, provocado pelos gases de efeito estufa, provocado pela ganância humana de explorar a natureza a todo custo para obter lucro, esse aquecimento global tornará vários ecossistemas com um estado de progressiva destruição. Só o Vesúvio, o vulcão, que explodiu na década de 70 da nossa era, só o Vesúvio, um simples vulcão, matou milhares de pessoas e extinguiu várias espécies animais e vegetais. Imaginem os efeitos de uma desordem progressiva no funcionamento da natureza, provocando alterações climáticas irreversíveis. É hora de nós prestarmos atenção ao que o livro do Apocalipse está nos alertando. E, gente, não é que Deus está lançando calamidade sobre a terra. Isso é uma linguagem religiosa. Em linguagem científica, nós podemos dizer que o ser humano está colhendo as consequências daquilo que ele mesmo fez com o mundo em que ele habita. E quando Deus cria o ser humano, isso aparece retratado no livro de Gênesis, na história de Adão, um personagem que a princípio simboliza todos nós. Adão recebe de Deus a incumbência de cuidar da terra. Na língua hebraica, a palavra Adão e Adamá são muito semelhantes. Adão significa ser humano, e Adamá significa terra. Adão e Adamá, em hebraico, são um jogo de palavras. Deus quis mostrar, através do livro de Gênesis, que o ser humano e a terra formam uma unidade integrada. A terra não vive sem nós, e nós não vivemos sem a terra. E por isso o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, lá no capítulo 8 de Romanos, diz que a criação geme angustiada, esperando a revelação dos filhos de Deus. Gente, esse homem escreveu esse texto também 2000 anos atrás. Vejam a expressão de Paulo, refletindo sobre a ação deletéria de Deus sobre a natureza. E ele morava e vivia numa época em que não tinha internet, não tinha indústria, não tinha nada disso. E ele diz, 2000 anos atrás, que a natureza geme, angustiada, aguardando o dia da salvação final. É para acreditar ou não que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? Gente, só não acredita quem é cego. Quem não quer ver. Mas a palavra de Deus nunca termina com mensagem negativa. E a terceira lição que nós aprendemos é olhar o futuro com esperança. Quando a águia voa na visão do autor do livro de Apocalipse, diz assim, ai, ai, ai das próximas 3 trombetas. Deus não está dizendo isso para nos assustar. Está dizendo isso para nós mudarmos as nossas atitudes.
Deus não quer que nada disso aconteça. Se Ele está presente até nas pedras, Deus quer que nós possamos viver em harmonia com o mundo que Ele criou para nós. E a palavra de Deus diz que isso tudo terá um fim. O ser humano conseguirá, em parte, o seu intento de destruir o universo. Mas graças a Jesus Cristo, a palavra da vitória domina a palavra da derrota. E Deus criará um novo céu, uma nova terra, um novo universo com pessoas com uma nova mentalidade, as pessoas que conseguiram enxergar a verdadeira vida oferecida por Deus em Jesus Cristo. E o texto de Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 28, diz, e esse é um dos versículos mais impressionantes da Bíblia, diz que no final, Deus será tudo em todos. Não haverá mais guerra, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque Deus terá restaurado todo o universo. E todas as pessoas que passaram por esse mundo, todas, sem exceção, reconhecerão a Cristo como Senhor do universo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E na língua grega, esse confessar é com ação de graças. O ser humano, todos, sem exceção nenhuma, olharão para Cristo e dirão: nós te adoramos. O Senhor, de fato, restaurou o universo que nós tentamos destruir. É uma notícia que nos traz esperança e fé, porque a vitória é certa. Mas fica esse alerta do livro de Apocalipse para cada um de nós, para a nossa geração, porque nós podemos mudar o nosso futuro, basta nós vivermos de acordo com aquilo que Deus nos ensinou por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe.